A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes de Rádio Clube de Angra. Bem-vindos ao último A Vida Continua de 2024. Estamos quase a entrar no ano novo, 2025, e hoje deixamos aqui uma mensagem de fraternidade e, sobretudo, de paz. Na marcha universal rumo ao infinito, desde a eternidade pelo tempo terrestre, apresenta-se mais um ano aos peregrinos da Terra em momentos de transição planetária. No permanente agora, mais uma oportunidade de renovação, recomeço, reconstrução e realização do que ainda não deu início ou terminou. Momento também para refletir e aprender com tudo aquilo que serviu de experiências e lição para não se repetir os erros do passado. Nas comemorações que se aproximam agora da passagem de ano, cada um celebra de uma maneira, sendo que alguns festejam em casa, agora muita gente está a escolher a sua própria casa, outros vão aos chamados bailes do Réveillon, ou preferem, naquelas zonas mais quentes, as praias e assistem a espetáculos com artistas famosos, seguidos de fogos de artifício, ou então fazem retiros em locais específicos, dentre inúmeras formas de marcar esta ocasião. Como de costume, no íntimo de cada ser se misturam perspectivas, necessidades, desejos, vontades, prazeres, promessas, esperanças e anseios por concretizar o sonho de dias melhores. Além de tudo isso, o primeiro dia do ano, que se aproxima a passos largos, é dedicado ao Dia da Fraternidade Universal e da Paz. Denominação pouco lembrada, cujas atitudes, se praticadas pelas pessoas, colocariam aqui a nossa terra, o nosso mundo, num estágio bem mais elevado da evolução. Caros amigos, o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, no seu capítulo 49, que se denomina União Fraternal, ensina o seguinte: diz que a união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Apenas alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Assim, caros amigos e ouvintes, a união fraternal e a paz deveriam ser o sonho sublime de todos os seres humanos, como condição para se cultivar a harmonia e o respeito mútuo na terra, mediante o serviço edificante a que todos somos chamados a realizar nas nossas existências. Ainda o Espírito Emmanuel, no capítulo 15º, intitulado Fraternidade, esclarece que e ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. De certa forma, caros amigos e ouvintes, em vez de nós traduzirmos mentalmente aquela frase que nos amemos uns aos outros e traduzimos para armai-vos uns contra os outros. Há aqui um erro de interpretação. É amai-vos e não armai-vos uns aos outros. Nós precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Estendamos assim, diz o autor, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Apesar, caros amigos, dos progressos já alcançados pela humanidade, falta ainda avançar no campo do amor ao próximo, na
caridade, na fraternidade e na solidariedade para o bem-estar moral de todos. Contudo, muitos alimentam a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, esquecendo que somente o amor poderá unir os seres humanos por um laço fraternal e universal. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, no capítulo que fala da liberdade, igualdade e fraternidade, esclarece que a fraternidade, na rigorosa acessão do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima proceder para com os outros, como que quereríamos que os outros procedessem para conosco. É o oposto do egoísmo. A fraternidade diz um por todos e todos por um. O egoísmo diz cada um por si. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Cada um a quererá em seu proveito, não quererá, porém, praticá-la em proveito dos outros, ou se o fizer, será depois de se certificar de que não perderá coisa alguma. Caros amigos ouvintes, o reinado da solidariedade e da fraternidade será forçosamente o da justiça para todos, com a paz e a harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. A despeito de todos os ensinamentos, exemplos e alertas do Mestre Jesus deixados na Terra há mais de 2000 anos, ainda não aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos. Para tanto, teremos que vencer a luta íntima contra as próprias imperfeições, com destaque ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, ao ódio, ao rancor, aos inúmeros ressentimentos, dentre outras tantas. Essa luta interna do bem contra o mal pode ser entendido como renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo e fazer desaparecer o eu, este eu de egoísmo, e começar a enxergar os nossos semelhantes como verdadeiros irmãos, filhos todos do mesmo Pai. Só que estamos todos em patamares evolutivos diferentes e esquecemos muitas vezes a realidade da reencarnação. Já fomos muito piores, já reencarnamos nas diversas raças, em ambos os sexos, mas nós, com o corpo físico, nós nos esquecemos facilmente de vidas passadas e continuamos a julgar, não sabendo que se eu abusar, se eu for homofóbico, se eu for xenofóbico, se eu for racista, se eu for intolerante, numa próxima reencarnação, nas próximas reencarnações, eu vou colher tudo isso. E nós nisso não pensamos ou não acreditamos, mas é um facto. Será renunciar às antigas e infelizes aquisições, aos valores transitórios e às ilusões da matéria e colocar-se disposto a acatar novos aprendizados por meio de uma reforma íntima. Renunciar à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas. No planeta em transição para um mundo regenerado, o amor, a caridade e a fraternidade são uma necessidade imprescindível de evolução. Somente o progresso moral assegurará a felicidade na Terra, colocando freio nas paixões inferiores para fazer reinar a concórdia e a paz entre os homens. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. Inspirados pelo amor ao semelhante e sem mágoas, devemos trabalhar pela paz e pelo entendimento entre os homens. Diante de situações conflituosas, antes da decisão aconselhada pela ira ou pela violência, devemos perguntar ao amor o caminho a ser seguido. E o amor responderá com sabedoria como prosseguir. O amor falará da mansidão, da brandura, da paz e da esperança. O tão esquecido Jesus, com humildade, simplicidade
e mansuetude encantou multidões e a sua paz ratificou suas mensagens e ações. Em Jesus devemos buscar as lições de fraternidade e paz nas nossas lutas da vida, que conduz para a libertação da alma pela tolerância, bondade, indulgência e amor ao próximo. Caros amigos e ouvintes, Jesus convidou-nos ao equilíbrio, à candura e à humildade, para que aprendamos a possuir, em nome do Pai, todo o poder e toda a glória da vida. Procuremos pela tolerância fraterna a lição sublime, para que estejamos seguros nas construções impressíveis da alma à frente da crueldade, da violência, da ignorância, da insensatez. Mantenhamos acesa a chama do amor. Jesus disse que os pacíficos serão reconhecidos como filhos de Deus, porque obedecem à lei da fraternidade, sabendo que todos somos irmãos, filhos de um único Pai, que tratam a todos com brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. É muito, caros amigos, é muito importante, é mesmo decisivo vivermos de esperança renascida, e é em cada ano que se inicia a renovação deste sentimento, estado de espírito, o reforço de uma convicção que algum dia se tornará realidade, faz com que as pessoas otimistas continuem a acreditar e a lutar por um futuro melhor, a que têm direito e pelo qual a sociedade se deve manter unida, sem desanimar, pensando sempre que, mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas terão a sua oportunidade. Como bem refere o adágio popular, Ano Novo, Vida Nova, sabe-se que para a maioria dos portugueses, portanto, o ano que está a passar teve os seus altos e baixos. Temos os seus altos e baixos. Mas nós temos que, para este ano que se inicia, em relação a esta vida nova, ano novo, vida nova, é necessário que todos nós, sociedade, nos mentalizemos para tudo fazer, no sentido de que cada pessoa dar o seu contributo, a sua quota parte, para que a situação se altere, porque não se podem atribuir exclusivamente, digamos, aos governantes nacionais, empresários e outros agentes económicos, a totalidade das responsabilidades da situação degradante a que muitas famílias e organizações chegaram. Naturalmente que a vida nova deve ser analisada pelos dois lados, de quem nos governa e dos cidadãos em geral, porque é nesta dicotomia que o todo se justifica e se deve unir. Os nossos dirigentes, os trabalhadores, governantes e governados, literatos e analfabetos, religiosos e leigos, instituições e colaboradores, associações e associados, enfim, todos juntos com coragem, determinação e objetivos comuns, é possível viver-se, de facto, uma vida nova, mais solidária, como nós já dissemos, fraterna, confortável, quanto baste, segura e feliz. Felicidade aqui considerada como um estado de espírito que nos dá a certeza da realização pessoal, de alegria, de bem-estar geral. Caros amigos e ouvintes, o passado fica inscrito na memória de cada pessoa. Grande parte dos sofrimentos, dos desgostos, dos sacrifícios, das humilhações e muitas outras indignidades não são esquecidas. Ficam como marcas indeléveis para que no futuro tais situações não se repitam e que devam ser entendidas como lições de vida, quer para quem as provocou, quer para quem as sofreu. O passado, por mais tenebroso que seja, fará sempre parte da história da humanidade, dos grupos, das instituições, das famílias e das pessoas individualmente consideradas. E o mais interessante neste presente, que se vive aceleradamente, neste novo ano que nos traz a esperança de uma vida nova, nos traz, como quem diz, somos nós que a temos que construir. Que nos traz a esperança de uma vida nova é termos a capacidade, a vontade, a coragem e o entusiasmo de iniciarmos a construção de um futuro promissor de prosperidade, de harmonia, de segurança, do direito, das instituições, das famílias, das pessoas. Acreditar que
a inteligência e o querer humanos podem reverter positivamente quase tudo o que de menos bom se tem vivido. É um dos pilares para vencermos. Acreditar no poder da mente, na dignidade da pessoa verdadeiramente humana, vai permitir dar o salto qualitativo de que tanto necessitamos. Agora, caros amigos e ouvintes, ao entrarmos num ano novo, fica para trás um conjunto muito vasto de boas e más recordações, de situações confortáveis e de outras que degradaram a qualidade e o nível de vida de milhares de pessoas, de medidas legais que foram tomadas e executadas contra os mais elementares direitos das pessoas, nomeadamente a garantia da segurança do próprio direito num Estado democrático. Porque o que ontem era verdade, por exemplo, direitos adquiridos e consolidados, hoje, em diversos casos, é precisamente o contrário. Por isso, também nestes aspectos, é necessário renovarmos a confiança. A esperança poderá entender-se como um sentimento ou um pressentimento de algo de bom que vai acontecer, que desejamos venha a ocorrer, obviamente, para melhor, num determinado aspecto da vida individual, empresarial, política, religiosa, societária. É sempre uma boa perspectiva. Mas também podemos aceitar a esperança como um estado de espírito otimista que alimenta expectativas sobre a realização de sonhos, desejos, projetos, independentemente da sua concretização, vir ou não a se verificar. Aqui, caros amigos, apostar mais no respeito. O respeito implica a consideração pelo outro, num contexto de uma sociedade civilizada, mas não só. Sociedade na qual todas as pessoas tenham acesso às oportunidades que possibilitem um maior e melhor desenvolvimento, garantias de uma velhice tranquila, em que os direitos adquiridos possam ser melhorados, todavia, em circunstância alguma, retirados, obviamente, partindo-se do princípio que, quando atribuídos, eram legais. Fé, esperança, caridade, tudo isso é necessário. Gostaria de só vos deixar aqui uma pequena mensagem de Ano Novo para refletirmos, que diz assim: há muitos anos, num pequeno e distante vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Certo dia, um senhor muito amável, gentil e risonho tomou conhecimento dela e, curioso, decidiu visitá-la. Entrou na Casa dos Mil Espelhos e viu-se refletido naquele sem fim de imagens. Para sua surpresa, deparou com centenas de olhares gentis sobre si. Abriu um enorme sorriso e assim foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Ao sair da casa pensou: que lugar maravilhoso! Desejo voltar aqui mais vezes, muitas mais vezes. Outro senhor, que não era tão amável e gentil quanto o primeiro, também foi conhecer essa casa excepcional. Ele raramente sorria, reclamava muito diante das circunstâncias da vida e sempre que uma oportunidade lhe aparecia, lamentava-se dos seus problemas, tornando-os muito maiores do que realmente eram. As pessoas não lhe eram importantes e pouco valor dava a elas. Por isso, isolava-se e não se preocupava com as dificuldades alheias. Entrou na casa e foi enorme o seu espanto quando contemplou 1000 olhares hostis que o fitavam. A eles destinou o semblante carregado, desprezando-os. Virou-lhes as costas e deixou a casa pensando: que lugar horrível, jamais voltarei aqui. Caros amigos e ouvintes, este ano aproxima-se a passos largos, 2025. É um momento propício para estabelecermos objetivos, traçarmos metas e renovarmos propósitos. É o momento ideal para avaliarmos os passos que nos trouxeram ao caminho que hoje percorremos. Quantas são as alegrias, os motivos para estarmos gratos, as razões para comemorarmos? Quantos são os arrependimentos?
Todos os rostos que diariamente fitamos são espelhos a refletir os nossos sentimentos, as nossas perspectivas de vida, nossos valores, crenças e esperanças. Por um instante, prestemos atenção e os contemplemos. O que é que vemos? Encontramos sorrisos sinceros, amistosos e fraternos? Encontramos rostos amigáveis, gentis e felizes? Ou, pelo contrário, nos deparamos com a tristeza, a melancolia e a indiferença? No ano que desponta, muitos outros espelhos iremos contemplar. Que imagens veremos neles? No meio de tantas possibilidades, uma certeza: se sorrirmos, veremos sorrisos. Portanto, que a nossa meta para o ano que está a nascer seja sorrir com os lábios e com o espírito. Sorrisos de solidariedade, de bondade, de gentileza, de compreensão e de humildade. Sorrisos de acolhimento, de dedicação, de esforço, de disciplina, de generosidade, de fé, de gratidão. Sorrisos de amor. Relativizemos mais os nossos problemas, caros amigos e ouvintes. Nós, aqui neste cantinho do céu, no meio do Atlântico, não estamos em guerra. Mas nós fazemos as nossas próprias guerras. E esquecemos que a maior parte, a maioria da humanidade está em sofrimento. Muitos milhões não têm comida, não têm onde dormir. Passam por horrores diariamente. Não sabem qual será a próxima refeição. Vamos, neste ano que vem, que já está aí à porta, relativizar mais os nossos problemas, agradecer mais, pedir menos, reclamar menos, sorrir mais, pois tudo nos será devolvido conforme darmos, conforme dermos, conforme doarmos. Lei de causa e efeito, caros amigos. A sementeira é sempre livre. A colheita será obrigatória. Repensemos, reflitamos sobre os nossos atos e que este ano seja melhor do que o ano que passou. E este seja, somos nós que o temos que fazer. O bem, a saúde, a paz não vem de fora. Somos nós que a construímos. Um excelente 2025 para todos. Marcamos encontro para o próximo sábado, o 1º de 2025. Até lá, não se esqueçam de dar o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Tudo de bom para todos, para as famílias, para a sociedade, para a humanidade. Muita paz. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.